Amém, amados? Amém? Graça e paz para o seu coração. Eu queria que você ficasse em pé. Eu quero fazer uma oração com você essa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Feche os seus olhos aí. Vamos falar com Deus essa noite. Aleluia. Com seus olhos fechados. Senhor, nós levantamos a nossa voz mais uma vez. E nessa noite queremos declarar nossa gratidão ao Senhor. Gratidão essa que vem, Senhor, de um coração que tem alcançado a santificação através da obediência e da lealdade. Aqui nós temos homens e mulheres que têm andado em uma nova dimensão, têm, Senhor Deus, sintonizado as suas vidas, as questões celestiais, e têm do Senhor recebido chaves que estão destravando portas no mundo espiritual e portas no mundo natural. Também louvamos ao Senhor com gratidão, porque o Senhor tem nos alcançado, e os traumas da vida, traumas estes que estão cercados nas fortalezas da alma, tem sido, Senhor Deus, lançado por terra. As fortalezas não têm permanecido em pé, porque o poder do nosso Senhor Jesus, através do seu sangue, tem nos capacitado para viver essa dimensão nova, esse tempo novo, esse tempo de obediência, esse tempo de lealdade, que tem gerado em nós a cura e a libertação em nossas vidas. Por isso essa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu declaro que todos que aqui estão serão abençoados, Senhor Deus, de forma estratégica, a fim de que cresçam no conhecimento e na graça, cresçam no conhecimento da palavra e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o amor do Senhor venha reinar em nosso meio nesta hora, e que sejamos impactados, sim, meu Deus, impactados por aquilo que o Senhor mais uma vez vai falar à tua igreja. Essa é a nossa oração, Pai, e nós a fazemos crendo em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Ele é bom em todo tempo. Aleluia. Tome o seu assento aí. Amém. Glória a Deus. É muito bom vê-lo novamente. Que bom que você está aqui conosco. Sabe, hoje nós estamos entrando em nossa 8ª ministração ligada ao nosso contexto de Josué. Já falamos sobre o capítulo 1 até o capítulo 7, e eu gostaria hoje de dar uma pincelada rapidamente sobre esses capítulos, porque existem alguns irmãos que estão dizendo: pastor, volta um pouquinho, nós perdemos algumas aulas, nós perdemos algumas ministrações, assistimos na internet, estamos com algumas dúvidas. O senhor pode falar novamente um pouquinho sobre aquilo que o senhor falou? Então eu quero que você acompanhe comigo em nome de Jesus. Sabe, uma das grandes batalhas que nós temos a vencer todos os dias são as fortalezas que são criadas em nossa alma, as fortalezas da alma. Dentro dessa fortaleza, nós encaixotamos coisas que não gostaríamos que fosse lançado para fora, que viesse para fora. Nós não gostaríamos que algumas questões da nossa vida pudessem ser expostas por vergonha, por timidez, por todos os infortúnios, que se aquilo vier à tona, nós teríamos inúmeras dificuldades, inúmeros problemas. E então, escondemos dentro dessa fortaleza pecados, escondemos dentro dessa fortaleza traumas. E quando eu falo de traumas, eu estou falando de situações que no dia a dia nós observamos e vivemos isso no dia a dia. Quantas pessoas ao longo da sua história são traumatizadas pela sua criação, são traumatizadas porque
não tiveram a paternidade, e essa falta da paternidade, que é algo latente na vida dessa pessoa, pode gerar traumas profundos na vida dela. Também carregamos às vezes o abandono, pais que geram filhos fora da aliança do casamento, pais que geram filhos bastardos, e esses filhos crescem, e eles crescem traumatizados pela bastardia, pela falta do núcleo familiar. Também encontramos pessoas que nas suas mais tenra infância foram abusadas, acusadas, caluniadas, exploradas. A exploração sexual ainda é, hoje, infelizmente, um dos meios mais pecaminosos e horríveis, um dos terrores ainda existentes na sociedade moderna, a escravidão sexual. E isso gera traumas, entre tantas outras feridas, que são levadas para um lugar de esquecimento dentro de cada um de nós. E nós vamos acumulando esses traumas dentro da gente, colocando uma venda para não enxergar os traumas e muito menos permitir que outras pessoas vejam esses traumas que nos acompanham. Pais ignorantes, violentos, mães que abandonaram seus lares, e todas essas questões vão gerando traumas na vida das pessoas. E o capítulo 1 até o capítulo de número 8, do qual nós vamos falar hoje, trata de forma específica, quase não sai, hein? De forma específica, acerca desses traumas que nós carregamos. Muitas vezes até imaginamos que essas situações estão tratadas em nossas vidas, mas Satanás, de forma astuta, vez ou outra, lança palavras de maldição, palavras que nos fazem lembrar daqueles traumas que carregamos em nossas vidas. E o Senhor nos dá orientações, diretrizes, palavras. Através da Bíblia, nós encontramos a palavra de conhecimento que nos direciona para viver uma vida livre e liberta, porque a palavra do Senhor nos fala que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Libertação. Sabe? Tem mão do Valdemar aqui de novo, hein? Estava na geladeira, não estava? É mão do Valdemar. E está muito boa. Obrigado, Cris. Se você não sabe, é uma água com gás deliciosa. É a única coisa que consegue matar a minha sede. Água com gás. Muito boa. Muito obrigado. Carinho da igreja. Sabe, amados? Do capítulo 1 até o capítulo 8, o Senhor vai nos dando instruções para que nós possamos sair dessa vida. A vida que nos amarra, que nos algema, que nos aprisiona. As questões do pecado, as questões de pecados vividos, pecados praticados, pecados que os outros praticaram conosco. E o nosso coração vai se enchendo de raiva, de rancor, de mágoas, de tristezas. E a Bíblia diz: se o Filho vos libertar. Essa libertação está vinculada, condicionada a algo que nós precisamos entender. A primeira coisa que eu preciso que você entenda essa noite é que conversão é para alguém que está fora da igreja. Grave isso, porque eu vou falar isso muitas vezes ao longo desse ano. Conversão é algo para alguém que está fora da igreja. Nós precisamos entender que quem está no mundo precisa de Cristo. Na grande comissão, no livro de Mateus, lá no finalzinho do livro de Mateus, Jesus fala justamente sobre isso. Eu quero que vocês possam ir a todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Aqui nós estamos falando de crença em Cristo Jesus. Sabe, o livro de Atos diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Nós estamos falando de crença. Mas libertação
é para aqueles que já pegaram a Bíblia, colocaram debaixo do braço e disseram: eu quero esse Cristo, eu quero viver esse Cristo. Libertação é para aqueles que professam o nome do Senhor. E neste lugar eu quero que você entenda que cada um de nós precisamos depositar na cruz, porque se está na cruz, está salvo. Se está na cruz, está na luz. E tudo que vai para a cruz, eu sei que há perdão. E a palavra diz que nós precisamos entender que a libertação é um processo que o cristão precisa viver. Amém? Amém? Pastor, eu quase estou aceitando o que o senhor está falando, mas eu ainda não entendi. Pois eu vou lhe ajudar a entender o que eu estou dizendo. Eu vou lhe ajudar a você entender o que eu estou dizendo. Paulo, caminho de Damasco. A Bíblia diz em Atos que ele cheirava a morte, ele desejava a morte, ele estava indo matar os cristãos. E no caminho de Damasco, o que Paulo faz? Paulo tem um encontro com o Senhor ressurreto, não com Cristo que andava mais entre a multidão, mas com Cristo ressurreto que aparece para ele e diz: ei, por que você está me perseguindo? Paulo, ou melhor, Saulo, ele diz: quem és tu? E ele diz: eu sou aquele que tu persegues, eu sou Cristo. Sabe, 3 dias depois, foi o processo de conversão mais rápido na história da palavra do Senhor. Paulo estava convertido, homem de Deus, escreve 13 livros do Novo Testamento, faz 3 viagens missionárias, alcança almas em todos os lugares. Mas este Paulo é o mesmo que briga com Barnabé, porque ele não aceitava João Marcos como sendo um discípulo que deveria acompanhá-lo, andar com ele, porque na visão dele, João Marcos era molão, João Marcos não queria andar, João Marcos não queria viajar, João Marcos não queria ir para a escola missionária. Então eu não quero esse cara do meu lado. E ele embrabece, põe para fora a natureza antiga. Está falando com você em algum momento? Se não, vai falar agora. Crente, carrega a Bíblia, está vindo para a igreja, você é fechado no trânsito, você nem lembra que a Bíblia está dentro do carro. Lembrou da natureza de Paulo? Pastor, quando acontece isso, a Bíblia não está no carro, só para o senhor saber. Fez grande diferença. Paulo precisava de libertação após a sua conversão. E nós precisamos de libertação após a nossa conversão. Precisamos ser libertos da nossa língua. Sabe, Tiago diz: aquele que domina a língua, domina a nação. Nós precisamos dominar os nossos olhos, dominar as nossas mãos, dominar os nossos pés, dominar a nossa conduta, mudar. E o texto de Josué, do capítulo 1 até o capítulo 8, ele fala justamente sobre o que Paulo está falando. No capítulo 12, versículo 1, versículo 2, versículo 3, lá do livro de Romanos, ele diz assim, que a gente tem que ter uma mudança de mente, uma mentalidade nova. Essa mudança de mente, essa mentalidade nova é uma metanoia, é uma mudança de mente. Sabe, Paulo está dizendo em Romanos que nós, como cristãos, precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Sabe, nós estávamos no retiro dos homens e em um dado momento nós comentamos, todo mundo ali, e aí nós fizemos um comentário juntos, os homens todos, e o comentário foi: a carne é fraca. E aí eu falei: graças a Deus a carne é fraca, porque a carne é fraca, assim será mais fácil de vencê-la. Entendeu? O texto bíblico não está dizendo que você tem legalidade para pecar porque a carne é fraca. O texto bíblico está dizendo que você consegue vencer a carne porque ela é fraca. Amém? E aí Josué é visitado por Deus. Josué é visitado por Deus. O próprio Deus aparece para Josué e diz: ei Josué, vem aqui, chegue mais, encosta aqui, eu quero falar com você. Moisés morreu. Engole a ansiedade, engole o pânico, engole o choro e se prepara, porque eu vou fazer você levar esse povo e entrar na terra prometida.
Mas eu preciso que você entenda que você precisa ser forte e corajoso, que você precisa ter ânimo e se esforçar. Sabe, a vida cristã é uma vida que você precisa entender que você tem que ter constantemente força e ânimo. Cristianismo não é para fraco e nem santidade. Era tão bom ouvir um amém, né? Um aleluia, alguma coisa assim. Aleluia. Deus também dá outra orientação a Josué. Capítulo 1, eu estou dentro do capítulo 1. Ele diz assim: ei Josué, presta atenção, não desvie do livro desta lei. Medita nela dia e noite. Dia e noite. Amados, deixa eu falar algo para você, vindo de Deus para o seu coração. Nós queremos avançar em Deus, amém? Sim ou não? Mas nós precisamos ser curados e libertos dos profetas mirins. Quem pegou a visão, pegou a visão. Quem não pegou, vai no TikTok. Se você quer algo de Deus, está revelado aqui na palavra do Senhor. Nós estamos indo em lugares, ouvir palavras, revelações, que massageiam o nosso ego. Mas a verdadeira palavra, de capa a capa, é batendo na gente de ponta a ponta, nos conduzindo a viver uma vida de santidade, de humilhação e se rendendo aos pés do Senhor. O evangelho que é fora isso, não é um evangelho, é um massageador de egos. E aí no capítulo 2, Deus vira e chama Josué e diz: ei Josué, encosta aqui de novo. Eu quero que você agora separe 2 espias. E você vai mandar esses 2 espias para fazer o mapeamento, a cartografia de toda a terra de Canaã, de toda a terra prometida. E ele coloca um pouquinho mais adiante, e eu quero também que seja feito de Jericó. Pastor, por que era feito da terra prometida e de Jericó? Porque a entrada da terra prometida era Jericó. A entrada da terra prometida é Jericó. Deixa eu falar uma coisa de Deus para a sua vida. A entrada das bênçãos de Deus na sua vida são as fortalezas da alma que você está escondendo no seu coração. Enquanto você não guerrear derrubando essas fortalezas, derrubando o medo, o pânico, o pavor, a covardia, a desistência, a falta de perdão, enquanto você não derrubar essas fortalezas de Jericó, você não vai ver as mãos do Senhor operando em tua vida. Porque aonde há medo não pode ter fé. Fé e medo não andam juntos. Fé e medo não andam juntos. Santidade e medo também não andam juntos. Ou você tem um, ou você tem outro. Amém? Você vai aprender a falar amém, nem que seja na subida, indo para o céu, mas vai aprender. A não ser que você não está entendendo o que Deus está falando com você essa noite. Amém? Está entendendo? Amém. Tem um crente ali, ó. Aleluia. Então mandaram espiar a terra, espiaram a terra. E aqui tem algo extraordinário de Deus para as nossas vidas. Havia uma mulher que escondeu esses homens, porque o rei de Jericó queria caçá-los, queria matá-los. Então uma mulher chamada Raabe, ex-prostituta, sua ex-profissão era prostituição, e ela esconde esses homens, e esses homens fazem um acordo com ela. Deixa eu te falar, o capítulo 1 me ensina algo que eu preciso que você carregue em seu coração. E o que é, pastor? Obediência. Diga comigo, obediência. Diga mais forte, obediência. E qual é a segunda coisa que eu preciso aprender, que está no capítulo 2? Lealdade. Aqueles homens fizeram um pacto de lealdade com uma prostituta, dizendo: bote o fio de escarlate na tua casa.
Este fio é o símbolo, e aí a gente joga isso lá na tipologia, você joga isso lá para frente. Esse fio de escarlate vermelho simbolizava o sangue de Cristo, que iria remir Raabe, que iria remir nós hoje em dia, iria nos remir do pecado, de todo e qualquer pecado. Então aquele cordão vermelho simbolizaria o sangue de Cristo. E quando Josué viesse com todo o seu exército e olhasse aquele lugar, ele entenderia que ele poderia mexer em toda a fortaleza, mas naquele lugar havia um pacto de lealdade entre Josué e aquela mulher. Sabe, Deus não opera milagres aonde há falta de lealdade. Deus, vou falar de novo, porque isso é importante. Pastor, o senhor está lendo aí em algum lugar? Não, amado, isso aqui está na minha Bíblia. Eu escrevo aqui, ó. Está na minha Bíblia escrito aqui, ó. E aqui está a Bíblia com outra versão aberta. Deus não atua, Deus não libera as bênçãos sobre nossas vidas quando falta lealdade, desonestidade. Nós estamos vivendo uma era de homens e mulheres tão desleais, mas tão desleais, desleais com suas empresas, desleais com seus casamentos, desleais com as suas igrejas, desleais com a sua sociedade, desleais com seus condomínios, desleais com tanta coisa. E o que me choca é saber que, além da falta dessa lealdade, eles ainda acreditam que estão certos naquilo que estão errados. O terceiro capítulo fala de algo impressionante, que é a travessia do Rio Jordão. Essa travessia do Rio Jordão, a Arca da Aliança vai à frente, e não há uma ordem, uma sequência lógica da Arca da Aliança aí, no meio, na frente ou atrás. Mas nesse específico capítulo, Deus ordena que a Arca da Aliança possa ir à frente. E essa Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus. Mas antes disso acontecer, Deus dá uma ordem, lá no capítulo 3, versículo 5, Deus diz assim: eu quero que vocês se santifiquem, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vocês. Aleluia. Amados, eu tenho certeza que se eu estivesse pregando aqui sobre esse texto e falando, eu sei que Deus vai fazer maravilhas, eu sei que você estaria explodindo, era capaz de você estar rodando dentro da igreja. Mas deixa eu te dizer, não virá maravilha na vida de nenhum de nós sem que a gente tenha santidade. Sem que haja santidade. Deus não fica por aí revelando RG e CPF de ninguém, amados. Não é o propósito de Deus revelar RG e CPF de ninguém. O propósito de Deus é converter o homem a Cristo Jesus e libertá-lo de suas prisões, das fortalezas da alma, fazendo com que ele viva uma vida santa e próspera em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha o que diz a Bíblia. João capítulo 10, versículo 10, diz assim: eu vim para que vocês tenham, mas ele não fala só isso, há uma vírgula aí. E olha, o texto diz: eu vim para que vocês tenham, vírgula, mas aí, vida, vírgula, que essa vírgula é para quê? É para separar o início de uma frase e a continuação da frase. A vida que o Senhor tem para mim não é qualquer vida. Ele diz lá em João capítulo 10, versículo 10, que ele veio para que eu tenha vida, mas que eu tenha vida em abundância. O que é vida em abundância, pastor? É medida sacudida. Amados, não sei se você já fez a experiência com farinha de trigo. É massa demais. Sabe, você fazer a experiência da medida sacudida com farinha de trigo. Você pega uma vasilha e coloca a farinha de trigo e ela enche. Aí depois você bate a vasilha, puf, ela afunda. Piu. Aí Deus fala: calma, bate de novo. Aí você põe mais farinha, bate de novo, ela afunda de novo. Aí você bate de novo, ela afunda de novo. Aí chega uma hora que ela não afunda mais. Aí você faz assim, ó, passa a mão a língua na mão e enfia a mão e vai. A Marinha fica aqui na mão, claro. Ué,
tinha que ser papel de quem era pequeno, né? Claro que eu ia fazer isso e estragar a farinha Dona Benta toda da minha mãe. E olha que a bicha era cara, que vinha com fermento. Não era qualquer farinha não. E ó, aí quando termina, o que você faz? Pega o último saco, já está tudo socado, aí você põe por cima e aí transborda. Deus está dizendo através do seu Filho, em João capítulo 10, versículo 10, que eu vim para que vocês tenham vida, mas não é vida, é somente vida. É uma vida sacudida, recalcada e transbordante. A graça de Deus, ela tem que transbordar na tua vida. A graça de Deus, ela precisa transbordar na tua vida, em todas as áreas da tua vida, em suas finanças, em seus dons, em seu casamento, porque é isso que o Senhor elegeu para você viver. Aleluia. Então o que, pastor? Santifique-se, porque amanhã, diz o Senhor, eu farei maravilha no meio de vós. A arca da aliança está no meio do rio. Eles passam, aí o capítulo 4 começa. E o capítulo 4 ele é um capítulo fantástico, porque ele fala de dois altares, o altar interno e o altar externo. Aquele altar que é edificado dentro do leito do rio, e o altar que é edificado fora do rio. Um altar que depois que o rio ele fosse por Deus ordenado a correr livremente, novamente, aquelas pedras, 12 pedras que seriam colocadas no leito do rio, elas iriam cobrir com a água. Eu quero lembrar você um pouquinho sobre isso. 12 homens de 12 tribos pegaram 12 pedras e levaram para o alojamento. 12 homens de 12 tribos pegaram 12 pedras ao lado da arca, ao lado dos pés dos sacerdotes, e construíram um altar interno dentro do rio e um altar externo, o altar que estaria fora, lá no alojamento. Sabe, o altar interno tem a ver com o teu quarto, o altar interno tem a ver com Mateus 6,6. Entra para o teu quarto, fecha a tua porta, o teu pai que está em secreto te ouvirá. Sabe, isso tem a ver com intimidade com Deus. Mas quando a água subir, pastor, o que vai acontecer? Quando a água subir, as pessoas não verão mais aquele altar, mas aqueles que viveram a experiência genuína e profunda com Deus, de uma intimidade, não precisa mais ver, porque sabe o que viveu ao lado do Senhor. E aí o que diz o final do verso? Capítulo 6, verso 6, Mateus: e o teu pai em público te honrará. Altar externo. Sabe, o capítulo de número 4 fala sobre isso. E aí eu quero confrontar você essa noite. Como é que está a sua adoração ao Senhor internamente? Como é que está dentro de casa, a sua leitura da Bíblia? Como é que está? E aí eu preciso que você entenda sobre isso. Sabe, amados, nós olhamos a vida de alguém, observamos a vida de alguém na internet ou pessoalmente, e a gente olha para aquele camarada e fala: uau, eu queria ser igual aquele cara. Sabe, eu queria ter a capacidade que ele ou que ela tem em debulhar a palavra, em trazer a palavra, em viver na constância. Mas eu não tenho. E por que eu não tenho? Porque isso está ligado ao altar interno. Não se constrói relacionamento com Deus na igreja. Na igreja se constrói relacionamento com irmãos. Na igreja você me abraça. Na igreja a gente junta e levanta a mão, adora. Na igreja a gente fala em línguas e o outro interpreta. Na igreja a gente olha quem está enfermo, põe a mão e cura. Sabe, Tiago fala: tem alguém enfermo aí? Tem alguém enfermo que traz o óleo? A gente põe o óleo, em nome de Jesus, chama os presbíteros, eles vão ser curados. Sabe, isso é comunhão com os irmãos. Mas a minha relação com Deus, a minha intimidade com Deus é no meu quarto, é no meu carro, no trânsito, é no banheiro da minha empresa. Sabe, é na praça. Às vezes é na praça, é o único lugar que eu tenho. Tem pessoas que me procuraram e falaram assim: pastor, lembra da última vez que o senhor falou isso? O senhor falou que tinha que ser um pé de manga. O senhor lembra disso? Eu falei: lembro. Pastor, eu não tenho roça, então eu não tenho pé de manga. E eu não consigo fazer nada em casa, porque minha casa é um estrupício, pastor. É um negócio que eu não tenho paz naquela casa. E eu falei: o que você faz meio-dia?
Ela, meio-dia, eu almoço rapidinho e vou para a praça, ler a Bíblia, choro, busco a presença de Deus. Eu falei, minha irmã, me fala onde é esse teu quarto, que eu vou passar por lá e vou buzinar e dizer glória a Deus, porque Deus, Ele não se atém a quatro paredes. Deus se atém aonde tem homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia, aleluia. No capítulo 5, tem um processo cirúrgico de santificação. E esse nós precisamos passar. Sabe, amados, processo cirúrgico de santificação é arrancar pecados de estimação. Aquilo que é carnal, a carnalidade, tirar a carnalidade de dentro da gente. Sabe, traumas, vícios, pecados, essas coisas precisam sair de dentro de nós. A gente precisa ir para Gilgal. A gente tem que descer para Gilgal. A gente tem que chegar lá em Gilgal e expor a nossa vergonha. Sabe, para que a pele do prepúcio dos homens de Israel, aqueles homens que haviam saído do deserto, não aqueles que haviam saído do Egito, porque os homens que saíram do Egito eram homens fracos, covardes, medíocres. Os homens que saíram do deserto eram os nascidos do deserto. Eram homens fortes, eram homens guerreiros, homens preparados para entrar na terra prometida. Porém, o caminho de encontro a Deus, olhe para mim e preste atenção no que eu vou falar. O caminho de encontro a Deus é no vale da humilhação. O caminho de encontro a Deus é onde eu me rendo, é onde eu confesso, é onde eu digo que Ele cresça e que eu diminua. É nesse lugar que eu me rendo a Ele, confessando todo o meu pecado, toda a minha condição. E essa confissão é no sentido vertical e horizontal. O pecado, a conversão, a confissão, ela é em ambos sentidos. É a confissão da qual eu faço com Deus em sentido vertical, e é aquela que eu faço com meu irmão em sentido horizontal, em formato de uma cruz. As vergonhas expostas, as roupas levantadas, se fossem calças, as calças abaixadas, se fossem saias, saiotes, as saias levantadas, para expor a vergonha, para expor a sua genitália, onde uma faca de pederneira, uma faca de uma pedra afiada, deveria tirar aquela parte da frente do órgão masculino, que parece um anel, a aliança. Deus estava naquele momento fazendo um pacto de aliança, com Israel. Sabe, amados, aí eu olho lá para a cruz, e eu vejo meu Senhor. Eu olho lá para a cruz e eu consigo contemplar gotas de sangue dele sendo derramadas no solo. Se eu voltar milhares de anos atrás, Caim matou Abel. Deus vira para Caim e diz: Caim, onde está o teu irmão? Ele diz: eu sou tutor do meu irmão, eu sou guardador do meu irmão. Eu não sou guardador do meu irmão. Por quê? E Deus diz: porque o sangue dele clama na terra. Mesmo não havendo voz, o sangue clama na terra. O sangue de Cristo na cruz do Calvário clamou na terra. Clamou na terra dizendo: meu sangue é derramado por vós. O meu sangue é dado por vós. Isso é o pacto da nova aliança, a aliança do Senhor. Ali estava o prepúcio de Cristo, ali estava o escárnio de Cristo, a vergonha de Cristo. Pastor, eu não entendi quando o senhor falou ali estava o prepúcio de Cristo. Cristo, naquele momento, tiraram, eles fizeram a retirada. Não foi ali. Como judeu, ele já havia participado da retirada do prepúcio quando criança.
ao sétimo dia, como a lei determina, a lei mosaica. Mas havia sim na cruz um derramamento do sangue de uma aliança, derramado e espargido em favor da minha vida e da tua vida. Tanto isso é existente, que quando o Senhor, Ele vai em direção a João Batista, a nação de Israel, logo depois de cortar o prepúcio, logo depois do que aconteceu, eles celebram a Páscoa. A celebração da Páscoa está apontando para Cristo. E lá na frente, João Batista diz assim: Jesus está descendo em direção a João Batista. Jesus está indo em direção a João Batista, também no Jordão. Lembrando que o Jordão foi palco de diversas coisas que aconteceu na Bíblia. Diversas atividades importantes e eclesiais aconteceram no Jordão. O batismo de Cristo também acontece no Rio Jordão. Jesus então está descendo ao encontro de João Batista. E naquele momento, lá de baixo, no vale da humilhação, porque era para onde Jesus estava indo, para o vale da humilhação. Ele vai descendo, e João Batista olha para ele e diz: ei, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que você tem feito do sangue de Cristo? O que nós temos feito em relação ao sangue de Cristo? E aí, entramos no capítulo 6. No capítulo 6 eles ganham a batalha. Há uma ordem de Deus. A ordem de Deus tinha que ser obedecida. A ordem de Deus precisa ser obedecida. Deus trabalha com obediência e com lealdade. Deus não trabalha sem obediência. Deus não trabalha sem lealdade. A ordem de Deus tinha que ser obedecida. E por mais que a estratégia parecesse uma estratégia fora do habitual, fora do normal, fora de uma estratégia normal de guerra, mas Deus dá a estratégia para Israel. E a estratégia era: vocês por 6 dias vão rodar a fortaleza de Jericó, e no 7º dia vocês vão rodar 7 vezes a fortaleza de Jericó. Porém, nesses 7 dias vocês deverão ficar em silêncio, jejum, calados, não podem falar nada, jejum, vocês não podem dizer coisa alguma durante 7 dias. E no 7º dia, eu, Josué, vou dizer: gritai, e então gritareis. E naquele momento a muralha cai, Raabe é salvo, levado para junto dos seus agora. E quem eram os seus? O povo hebreu. O povo de Israel agora era o povo de Raabe. Raabe entra na linha sucessória, aonde Cristo vai nascer. Ela entra nessa linha sucessória. Uma mulher que era prostituta, agora perdoada, amada, ela é salva. Não só ela, mas o pai dela, a mãe dela, os irmãos dela, tudo que ela tinha, também a sua parentela, e tudo que ela tinha é salvo. E no capítulo 7, Josué determina que eles possam espiar a cidade de Ai, porque agora vamos lutar contra Ai. A ordem de Josué foi: vai lá, vocês dois, espia. Eles voltam e trazem. Você está comigo, amém? Amém? Glória a Deus. Fala quem está do teu lado aí, por favor. Meu irmão ou minha irmã. Fale: meu irmão ou minha irmã. Não dorme. Amém. Dorme não, para não perder a bênção. Sorrir faz bem. Você está feliz que eu não pedi para você levantar assim? Aí levanta, estica um braço, estica o outro, vai fazer aquela espreguiçada. Pastor Jorge falou que hoje era vigília, então estou à vontade, posso ir um pouquinho mais. Capítulo 7 diz que eles voltam, os espias voltam com o relatório. E o relatório está certo, amados. O relatório não está errado, estava tudo certinho. Josué, lá tem 12 mil homens, 12 mil habitantes. Se você colocar muitos soldados, vai fadigar o soldado, vai cansar o soldado. Ponha somente 2 ou 3 mil homens e está de bom tamanho. Josué coloca 3 mil homens, eles vão para a batalha. Os homens estão animados, é agora, vamos Tiagão, é hoje, é nesse momento, é faca usada, é peixeira, é o que tiver, vamos. Mas levamos um couro. Nós levamos um couro, saímos corrido, e 36 dos nossos morreram. Josué vai para o joelho e fala: Deus, o que está acontecendo?
Não, tem coisa errada. O que está acontecendo? E ele se humilha e ele vai para o vale da humilhação. Amados, deixa eu te dizer um negócio. O crente ainda não entendeu uma coisa. A soberba precede a ruína. Deus não aprecia a soberba. Deus ama os humildes e abate o soberbo. Se você quiser andar em graça com Deus, vai para o vale da humilhação. Vai falar com Deus, vai se humilhar, vai confessar, vai mostrar a sua dependência ao Senhor. Diga para Ele: Deus, eu preciso de Ti. Senhor, a minha vida está em Tuas mãos. Tu és o meu Deus, Tu és o meu tudo, Tu és a minha graça, Tu és o meu Senhor. Se até aqui eu cheguei, foi porque o Senhor me ajudou. Amém? Aleluia. E Deus fala: levanta, o negócio não é contigo não. Você vai na tribo de Judá, amanhã, eu vou te dizer. E aí eu anotei aqui porque eu sempre esqueço. Vai lá em Judá, vai nos Zeraitas, vai nos Abidim, vai nos Carmins, e você vai encontrar um cara chamado Acã. O que Acã fez? Acã, ele prevaricou. Prevaricar é deixar de fazer aquilo que tem que fazer de ofício. Inclusive é um crime na legislação brasileira. Prevaricou, ele fez o que não deveria fazer. Deus havia dado uma ordem. Acã não era qualquer pessoa. Acã era um Ronaldo, Acã era um Tiago, Acã era um George. Acã era homens, era um Augusto, eram homens que estavam na linha de frente. Acã era um soldado da linha de frente. Ele sabia a vontade de Deus qual era, mas mesmo assim, de forma surdina, sorrateira, miliante, ele rouba o anátema. Ele rouba aquilo que não pertencia, coisa consagrada, que não era para ele pegar. E ele rouba e leva para dentro da casa dele, e ele coloca debaixo do lençol, do tapete que cobria a areia da casa dele. Amados, quando eu leio esse texto, eu entendo que Deus não brinca com pecado. Eu só não entendo porque nós brincamos. E eu não estou jogando pedra aí não, eu estou jogando pedra aqui. Porque Deus não brinca com pecado. A Bíblia me ensina que Deus é um Deus severo. A Bíblia me ensina que Deus é um Deus que Ele é fogo consumidor. Existem mais de 23 versículos na Bíblia que apontam que Deus é fogo consumidor. Acã pega aquilo e quando ele olha, quando Josué olha, fala: rapaz, você fez isso por quê? Ele: porque eu tive no meu coração o quê? Cobiça. Cobiça. Como é terrível este pecado. O pecado da cobiça. E todo o povo de Israel pagou pela cobiça de Acã. Deixa eu falar uma coisa para você, homem. O seu pecado vai atingir a sua esposa, vai atingir os seus filhos e vai atingir a sua descendência. A Bíblia diz que a maldição do Senhor alcançará a terceira e quarta geração. Nós não nos preocupamos quando estamos deitados em camas alheias, mas o Senhor que vê e ouve saberá de todas as coisas. E aí eles perdem a batalha, mas o Senhor extermina o pecado. E no capítulo 8 que nós estamos agora, inicia um processo importante. E o ponto de partida aqui do capítulo 8, se você quiser abrir, nós temos alguns minutinhos, dá tempo de falar contigo. O ponto de partida do capítulo 8 é o restabelecimento da integridade da nação de Israel. Olha o que nos diz, o versículo de número 1. Então disse o Senhor a Josué. Quem disse a Josué? Quem disse a Josué? E olha o que ele disse: não temas. Aqui Deus está estabelecendo alguma coisa. Não temas. E aí ele continua dizendo: e não te espantes,
toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te sob a Ai. Olha que te tenho dado na mão o rei de Ai, e o seu povo, e sua cidade, e sua terra. E a gente vai ler também o verso 2. Farás, pois, a Ai e a seu rei, como fizestes a Jericó, e ao seu rei, salvo que para vós tomareis os vossos despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás delas. Vamos lá, para que a gente consiga entender rapidamente o que o texto está dizendo. A primeira coisa que acontece aqui é que Deus estabelece, ele estabelece após o pecado a integridade da nação de Israel. Amados, não importa a condição que nós estejamos, Deus quer estabelecer a nossa casa. Deus quer estabelecer o nosso casamento. Deus quer estabelecer as nossas vidas, a nossa vida financeira. Pastor, e o que muitas vezes acontece? O que muitas vezes acontece é que eu sou sabotador de mim mesmo. Quantas vezes eu não sou o meu próprio Acã? Quantas vezes olhe para você agora. Olhe para você agora. E veja o que Deus está falando com você. O processo de libertação da terra, de expulsão dos inimigos, continuava. Deus dá ordem para eles avançarem. Esse capítulo é o resultado disso. Deus continua mandando com que eles avancem. Por quê? Porque o anátema, aquilo que estava consagrado, foi extirpado, foi eliminado. Acã foi eliminado. O que é Acã na tua vida? Porque o processo de libertação na tua vida, ele só vai continuar quando você eliminar os Acãs da sua vida, quando você extirpar os Acãs da sua vida, quando você entender que você não precisa mais temer, que você não precisa mais se espantar, porque o Senhor é contigo e Ele entrega nas tuas mãos, como Ele está dizendo, todos os seus inimigos, não somente Jericó, não somente Ai, mas todos aqueles que vierem juntos com o pacote da terra prometida. Deus entregará em tuas mãos. Aleluia. E o que Ele vai fazer? Estabelecer uma estratégia. Para Deus entregar os inimigos nas suas mãos, Ele vai estabelecer uma estratégia. A estratégia contra Jericó não tinha nada a ver com a estratégia contra Ai. E além de Deus estabelecer uma estratégia, Deus também libera o despojo. O que é o despojo, pastor? Gostei dessa palavra, diz aí para mim. Você entra em batalha, o inimigo perdeu, e após o inimigo perder, tudo que pertence a ele passa a te pertencer. Deus na primeira batalha diz para Josué: em Jericó você não vai pegar nada, vai botar fogo em tudo, eu não quero que você pegue coisa alguma. Você vai eliminar todas as coisas, ouro, prata e vasos de ferro. Você vai levar para a casa do tesouro, vai levar para o tabernáculo. Mas todas as demais coisas, você vai destruir tudo. Deus estava trabalhando com o quê? Deus estava trabalhando com o quê? Deus estava trabalhando com o quê? Com a cobiça. Deus sabia que havia no meio deles Acã. O avanço da terra prometida só acontecerá quando nós entendermos que precisamos expurgar de nossas vidas os Acãs que estão dentro de nós, as cobiças, as maledicências, aquilo que não agrada o Senhor. E nós precisamos entender que os princípios de Deus, independente das estratégias adotadas, eles são imutáveis. Os princípios de Deus são imutáveis. Estratégias são flexíveis, mas o princípio de Deus, ele é imutável. As estratégias são criativas, o princípio é imutável. As estratégias são variáveis, mas o princípio de Deus. Peraí, pastor, o senhor emendou um monte de coisa, engatou uma quinta, desceu uma sal, e agora eu não estou entendendo mais nada. Os princípios, diga imutável, estratégia variável. Os princípios, estratégia flexíveis. Os princípios, estratégia criativa.
Deus pode mudar a estratégia, mas nunca o Senhor vai mudar os princípios. A sua palavra é imutável. Aleluia. Sabe, Deus diz: eu vou colocar Ai nas tuas mãos. Lá em Jericó, dá a volta, vai para o arraial, 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 dá a volta, dá a volta, dá a volta, dá a volta, e grita: ei, uou! Caiu a muralha. Eu penso que os desavisados deveriam estar falando: vamos ficar mais uns dias sem gritar. Eu penso que os desavisados devem ter falado: são mais 7 dias de silêncio. Talvez soou no coração de algumas mulheres: a alegria está no coração de quem fica 7 dias caladinho. Ou no coração de algum homem, né? Meu Deus, graças a Deus, mais 7 dias, minha mulher não vai falar durante 7 dias. Mas o princípio é imutável, mas as estratégias são flexíveis. Lá, roda, 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 cai. Aqui, emboscada. E como é que era essa emboscada, pastor? Como é que funcionava? Como é que a gente vai agora invadir Ai, derrubar Ai? A gente perdeu a batalha semana passada, morreu 36 de nós. E agora? A gente faz o quê? Deus falou: calma. O que nós vamos fazer? Nós vamos entender que o processo de libertação começa com um processo da nossa própria alma. Para nós entendermos o que Deus tem para as nossas vidas, o processo de libertação, ele precisa começar na nossa alma. É uma conquista da nossa alma, é uma rendição da nossa alma, é a gente se render a Deus. E enquanto a gente não se rende a Deus, a gente não vai entender aquilo que Deus tem para as nossas vidas. A gente não vai entender que Ai é só mais um inimigo que será derrubado. Sabe, essa questão de Canaã, essa tipologia de Canaã é muito vinculado à conquista da nossa alma, aquilo que nós vamos desbravando, aquilo que nós vamos conquistando dentro de nós, alcançando as vitórias em Cristo Jesus. E a estratégia qual era, pastor? A estratégia era a seguinte: nós vamos pegar um agrupamento de homens. Esses agrupamentos de homens vai ficar comigo, Josué. E outro agrupamento de homens, 5.000 homens, vai nessa direção. Então 36.000 vão ficar comigo e 5.000 vão ficar aqui. E aí Josué então desenha a seguinte estratégia, porque Deus a deu. E qual é a estratégia? Josué vai para frente da cidade de Ai, vai tirar a boca. É assim que fala? Tomar boca, fazer pirraça lá na frente. Não sei como é que fala aqui. Como é que é? Quando você vai perturbar lá alguém, ele vai para frente provocar. Eita, que eu amo essa pastora, viu? Esse cabelinho ficou bom, hein? Ele vai para frente da fortaleza e ele diz assim: ô trauma, está derrotado. O estupro, sabe? Aquela pessoa que sofreu o estupro, está derrotado. Calúnia, mentira. E ele começou a gritar. As fortalezas da alma tinham que ruir. E ele começa a gritar. O rei de Ai, olhando aquilo, vê um desaforo, reúne os seus soldados e fala: a gente bateu nesses caras semana passada, matou 36, vai ser facinho a gente matar. Ele nem olhou a quantidade. Eram 36.000 homens. Ai tinha 12.000 habitantes. Ele nem olhou o tamanho. Ele sai e deixa desguarnecido a sua cidade. E vai em direção, tentando guerrear com Josué. E Josué dá uma de machão. Deixa o seu exército e sai e vai para o vale. Josué saiu, deixou o exército e foi para o vale. Amados, preste atenção, amados. Presta atenção, eu preciso que você entenda cada coisa que Deus está dizendo. Ele vai para o vale. E a galera fica ali. E nesse momento, eles fingem que estão derrotados e começam a correr. E o rei de Ai com seus soldados correm atrás. E qual é a segunda parte da emboscada? Ficou 5.000 soldados lá atrás.
Quando Josué levanta a lança, Josué está autorizando os 5.000 a invadir a cidade, que estava praticamente deserta, e colocar fogo em tudo. Quando você entender as estratégias em Deus que você tem para vencer as trevas, você vai queimar todas as oposições de Satanás. É essa emboscada que você vai montar contra Satanás. Pode vir da frente, pode vir de trás, pode vir de um lado, pode vir do outro, mas Satanás não irá resistir. Quanto mais santidade você tiver na tua vida, mais o pecado vai bater em retirada. Vai chegar o momento, vai chegar o momento que não é você que vai fugir do pecado, é o pecado que vai fugir de você, porque você é morada do Eterno. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Sabe, amados, no momento certo, Josué levanta a lança, dá sinal da emboscada. Lá no capítulo 8, 18 e 19 fala sobre isso. Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e estender ele a mão, e ao estender ele a mão, vieram à cidade e o tomaram, e apressaram-se e puseram fogo. Sabe, o exército de Ai estava na frente. Quando olha para trás, vê fumaça. Olha para trás, vê a cidade deles pegando fogo. Ficaram desorientados, não sabiam o que fazer. Josué e os seus homens então começam a seguir o que Deus está mandando. Os exércitos estavam emboscando a cidade. O inimigo não tinha mais resistência. Nada mais poderia acontecer a não ser uma vitória esmagadora da vida santificada contra o pecado. Nada mais poderá acontecer com você a não ser uma vitória esmagadora quando você andar em santidade contra o pecado. Essa é a estratégia de Deus para a sua vida. E qual é, pastor? A obediência e a lealdade. Porque através da obediência e da lealdade ao Senhor, isso fará diferença em tua vida, fará com que você entenda aquilo que Deus tem para ti. Aleluia. Eu estou terminando. Eu quero dizer só mais três coisinhas. Há 3 coisas importantes que o texto nos fala. A estratégia dada por Deus era uma estratégia que dividia o exército em 3. Por trás da fortaleza de Ai havia uma parte do exército. Eu vou chamar essa parte do exército de intercessão. Atrás estão os intercessores. No meio, no vale, estava ali Josué. E era no vale, e eu quero chamar aqui o vale da humilhação. E na frente estava a fortaleza de Ai. A identificação, vou chamar de identificação. Sabe, amados, nós precisamos entender que essas 3 áreas são áreas importantes para que nós possamos trabalhar em nossa vida. Nunca atue na sua vida sozinho. Você precisa de intercessores. O marido precisa interceder pela mulher. A mulher precisa interceder pelo marido. Eu posso trazer uma experiência pessoal. E eu não gosto muito de falar da vida pessoal, mas eu quero trazer uma experiência pessoal. Eu acredito que minha esposa pode dar o testemunho melhor do que eu da nossa vida, do nosso casamento. Mas a partir do momento que nós nos alinhamos, orando mais e intercedendo um pelo outro, o nosso casamento se tornou melhor. A gente tira a legalidade, a gente tira as brechas, e isso você precisa fazer. Só que isso não é um processo de um dia, é de uma vida. Interceder pelo marido não é um dia, porque você não vai ficar casado com ele um dia. Você casou para passar a vida inteira. Precisa interceder. Intercessão
É a arma, é a ferramenta ideal que nos leva a chegar em um estágio de espiritualidade extremamente importante. Sabe, Josué, ele fica em um lugar entre Betel e Ai. Você vai encontrar aí na Bíblia, está lá no capítulo de número 8, versículo 13. Lugar Betel e Ai. Sabe, Ai significa monte das ruínas, lugar da destruição. Ai significa lugar da derrota, lugar do trauma, lugar da vergonha, lugar da dor. Agora Betel significa a casa de Deus, o altar de Deus. Sabe, o que nós precisamos edificar em nossas vidas não são cidades Ais, mas sim cidades Betel, aonde a presença de Deus seja tão marcante, através da intercessão que nós fazemos por nós e pelos nossos filhos, que a casa se torne um lugar tão cheio de Deus, que é o Manaim de Deus, é o acampamento de Deus para as nossas vidas. O segundo lugar é o Vale da Humilhação. O Vale da Humilhação é o lugar mais baixo, o lugar mais menor, é o lugar mais profundo que a gente pode ir, mas com certeza é o lugar que a gente vai encontrar Deus. É o lugar que vai encontrar Deus. Eu não sei aonde eu ouvi isso, porque eu estou muito ruim de memória. Não sei se foi Neto que me falou, alguém me falou. Não sei se foi Rose, não lembro. Falaram que uma determinada pessoa apaixonou-se por um rapaz casado. E essa pessoa, ela foi até um lugar fazer um trabalho espiritual para conquistar aquele rapaz, o casamento terminar e ficar com aquela moça. E o trabalho foi, isso está inclusive na internet. O trabalho foi pago, 30 mil reais para fazer o trabalho. 30 mil, está na internet, depois vocês procuram lá. E quando o pai de santo foi fazer o trabalho, o orixá virou para ele e falou: não faça o trabalho com esse rapaz. E ele perguntou por que não. Ele falou: porque esse rapaz é aquele rapaz que anda com a sola do pé virada para cima. Pegou a visão? É no lugar de humilhação. Vale da humilhação. E eu quero, antes de terminar, eu quero dizer o terceiro tópico. Eu quero que você identifique, porque a terceira coisa foi a identificação de Ai. Eu quero que você identifique como é que está a sua vida. Amados, como está a sua vida? Você está cavando mais poço, ou você está jogando terra para sair de dentro do poço? Legal isso, né? Tem gente que está cavando mais o poço, sabia? Tem gente que está cavando e está pegando com reto escavadeira para poder cavar mais rápido ainda.